Filho da milionária, não falava há 8 meses, até que a faxineira pobre revelou o segredo da família. Antes de começarmos essa história que vai mexer com o seu coração, se inscreva no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhuma história emocionante como essa. Vamos lá. O silêncio na cobertura dos jardins pesava como mármore frio. Isabela Rossi, 38 anos, CEO da construtora Rossi, estava parada na soleira da porta do quarto do filho, as mãos tremendo, os dedos gelados mesmo com o calor sufocante de São Paulo. Dentro, sentado no tapete de estrelas azuis que ela mesma havia escolhido quando ele nasceu, Luca, 4 anos, cabelos escuros e densos como os do pai morto, olhava fixamente para a parede branca. Não para nada em específico, apenas para a parede. 8 meses. 8 meses sem uma palavra, sem um sorriso, sem aquele olhar que costumava ter quando acordava de manhã e gritava "Mamãe!", como se ela fosse a coisa mais importante do mundo. Agora, ele era um fantasma dentro do próprio corpo. Um menino de 4 anos preso numa gaiola invisível que ninguém conseguia abrir. Isabela deu um passo à frente. O tapete amorteceu o som do salto dela. Luca não se virou. Ela se ajoelhou ao lado dele, segurando as próprias mãos para impedir que tremessem. Luca, meu amor, a mamãe está aqui. Pode falar comigo, meu anjo. Pode falar qualquer coisa. Nada. Nem um piscar de olhos. Ele continuava fitando a parede como se houvesse um buraco ali, um portal para algum lugar onde ele pudesse desaparecer completamente. Isabela sentiu a garganta apertar. Por favor, Luca, só uma palavra, só uma. Ela estendeu a mão devagar, tocando o ombro dele. O menino encolheu-se, afastando-se sem olhar para ela. A dor que atravessou o peito de Isabela foi física, como uma facada lenta. Ele estava rejeitando-a, não por raiva, mas por medo. Medo de quê? Ela não sabia. Ninguém sabia. A psicóloga número 7 havia saído da casa 2 horas antes. Doutora Patrícia Souza, especialista em trauma infantil, formada em Harvard, com 15 anos de experiência. Ela havia ficado 40 minutos com Luca. 40 minutos de tentativas delicadas, brinquedos coloridos, perguntas suaves. E nada. No final, ela saiu do quarto com aquela expressão que Isabela conhecia bem. A expressão de derrota educada. Trauma profundo, senhora Rossi. O cérebro dele está protegendo-o de alguma coisa. Vai levar tempo, muito tempo, talvez anos. Anos. A palavra ainda ecoava na cabeça de Isabela como um sino de morte. Quantos anos? Até quando ela teria que assistir o próprio filho se apagar assim, devagar, como uma vela sem oxigênio? Ela se levantou, as pernas pesadas, e saiu do quarto. No corredor, encostou a cabeça na parede fria e fechou os olhos. Marco estava morto há 8 meses. Um acidente de carro horrível, segundo a polícia. Ele havia batido o carro no poste na Avenida Paulista, voltando do escritório. Velocidade excessiva, disseram. Morte instantânea. O corpo nem estava reconhecível. Ela teve que identificá-lo pelas joias, pela aliança de ouro branco que ela mesma havia colocado no dedo dele no dia do casamento, 10 anos atrás. E desde aquele dia, desde o funeral, desde o caixão fechado, desde a terra caindo pesada sobre o mármore, Lucas simplesmente desligou. Parou de falar, parou de comer sozinho, parou de brincar. Começou a acordar todas as noites gritando sem som, o rosto vermelho, suado, os olhos arregalados, mas sem emitir nenhuma palavra. Isabela corria para o quarto dele, o pegava no colo, mas ele se debatia como se estivesse lutando contra algo invisível. O telefone vibrou no bolso do blazer. Uma mensagem. Giovana, a cunhada, irmã de Marco. Preciso falar com você, urgente. Isabela fechou os olhos de novo. Giovana, sempre urgente, sempre dramática. Desde a morte do irmão, ela havia se tornado uma presença constante. Telefonemas, visitas, conselhos não solicitados. Você precisa de ajuda, Isabela. Você não está dando conta sozinha. Deixa eu levar o Luca para passar uns dias comigo. Isabela nunca aceitava. Algo nela, um instinto talvez, dizia que não. Giovana parecia carinhosa na superfície, mas havia algo nos olhos dela. Algo frio, calculado. Isabela desceu as escadas devagar, segurando-se no corrimão de vidro. A cozinha estava iluminada, limpa, impecável. E ali, de joelhos no chão, limpando o rodapé da despensa, estava Chica. Uns 40 anos, cabelos castanhos presos num coque simples, uniforme azul de faxineira, mãos enrugadas pelo trabalho. Ela cantava baixinho enquanto passava o pano.
uma melodia estranha, suave em italiano. Isabela parou. Reconhecia aquela língua. Marco falava italiano. A mãe dele, a avó de Luca, era de Nápoles. Mas não era isso que chamou sua atenção. Era o tom, a forma como Chica cantava, devagar, quase num sussurro, como uma nana, como se estivesse ninando alguém invisível. Isabela ia se virar para voltar ao escritório quando escutou um som vindo do andar de cima. Um som que a fez congelar no lugar. Passos pequenos, passos de criança. No corredor do segundo andar. Luca. Ele nunca saía do quarto sozinho. Nunca. Ela subiu as escadas correndo, sem fazer barulho, o coração batendo forte. Quando chegou ao corredor, viu. Luca estava parado na porta do quarto dele, descalço, de pijama azul de astronautas. Ele olhava fixamente para o vão da escada, de onde a voz de Chica ainda subia, suave e melodiosa. E então, para o completo choque de Isabela, ele começou a caminhar, devagar, em direção à escada. Ela prendeu a respiração. Ele estava se movendo, sozinho, pela primeira vez em meses. Luca desceu os degraus, um por um, segurando no corrimão como se estivesse hipnotizado. Isabela o seguiu à distância, sem fazer som, as lágrimas já começando a descer. Quando ele chegou à cozinha, parou na porta. Chica estava de costas, ainda cantando, ainda limpando. Luca ficou ali parado, observando. E então fez algo que partiu e curou o coração de Isabela ao mesmo tempo. Ele esticou os bracinhos na direção da mulher. Chica se virou, sentindo a presença. Quando viu o menino ali, parada, os olhos dela se arregalaram. Meu Deus! Oi, pequeno, você está acordado? Luca não respondeu. Só ficou ali, os braços esticados. Chica, devagar, se levantou, largou o pano no chão e se aproximou. Ela se ajoelhou na frente dele. Você quer um abraço? Luca assentiu com a cabeça. Uma vez. Pequeno, mas claro. Chica o pegou no colo com cuidado, como se ele fosse feito de vidro. E Luca fez algo que Isabela não via há 8 meses. Ele encostou a cabecinha no ombro dela, fechou os olhos e suspirou. Um suspiro longo, aliviado, como alguém que finalmente encontrou abrigo. Chica voltou a cantar baixinho, balançando devagar, e então, da boca de Luca, saiu uma palavra, baixinha, quebrada, mas uma palavra. Nona, avó, em italiano. Isabela levou a mão à boca. As lágrimas desceram livremente. Chica parou de cantar, surpresa, olhando para o menino nos braços dela. Você falou, meu anjo. Você falou. Luca abriu os olhos por um segundo, olhou para ela e depois fechou de novo, se aconchegando mais. Pela primeira vez em meses, ele parecia em paz. Isabela entrou devagar na cozinha. Chica se virou rapidamente, assustada, quase derrubando o menino. Desculpe, senhora, eu não queria. Ele apareceu aqui e eu só... Isabela balançou a cabeça, a voz embargada, quase não saindo. Ele falou. Meu Deus, ele falou. Ele não fala há 8 meses e ele acabou de falar com você. Chica olhou para o menino adormecido nos braços dela, depois para Isabela. Os olhos dela se encheram de lágrimas também. Ele disse, Nona. Minha avó costumava cantar essa música quando eu era criança. Ela era de Nápoles. As duas ficaram ali, em silêncio, apenas observando Luca dormir. Isabela não entendia, não fazia sentido. Mas pela primeira vez, desde a morte de Marco, ela sentiu algo além do vazio. Esperança, uma fagulha, pequena, mas viva. De onde você está assistindo? Diga sua cidade nos comentários. 5 dias depois, a casa havia mudado. Não fisicamente. As paredes continuavam brancas, os móveis continuavam impecáveis, o mármore da cozinha continuava frio sob os pés descalços de Isabela quando ela descia pela manhã. Mas algo no ar era diferente. Havia som, havia vida, havia esperança. Chica agora trabalhava também durante o dia. Isabela havia ligado para a empresa de limpeza na manhã seguinte àquela noite milagrosa e pedido algo que nunca imaginou que pediria. Eu quero contratar a Francisca Lima em tempo integral, como cuidadora do meu filho. Houve silêncio do outro lado da linha. Depois, a voz confusa da supervisora. Mas, senhora Rossi, a Chica não é babá. Ela é faxineira, não tem certificado, não tem curso de pedagogia, não tem... Isabela a interrompeu. Eu não me importo. Meu filho falou pela primeira vez em 8 meses com ela. Preciso dela aqui. E assim foi. Chica aceitou.
No início, com hesitação, dizendo que não sabia cuidar de crianças de verdade, que só tinha criado sobrinhos quando era jovem. Mas Isabela insistiu. E agora, 5 dias depois, Luca estava diferente. Ainda não falava frases completas, mas falava palavras. Pequenas, tímidas, mas palavras. Na segunda-feira, ele disse água, quando Chica perguntou se ele tinha sede. Na terça, disse sim, quando ela ofereceu biscoitos. Na quarta-feira, ele apontou para a janela e disse casa. Isabela não entendeu no começo. Casa. Eles já estavam em casa, mas Chica entendeu na hora. Você quer sair de casa, não é, pequeno? Quer ver a rua? Luca assentiu. E pela primeira vez, desde a morte de Marco, ele sorriu. Um sorriso pequeno, tímido, mas um sorriso. Isabela estava na sala quando isso aconteceu. Ela havia ficado em casa a semana inteira, cancelando reuniões, ignorando ligações do board, mandando e-mails dizendo que estava com problemas pessoais. Roberto, o vice-presidente, havia ligado 3 vezes. Isabela, precisamos de você aqui. Os contratos estão atrasando, os investidores estão ficando nervosos. Ela desligou o telefone na cara dele. Pela primeira vez em anos, a empresa não era prioridade. Luca era. Ela observava tudo de longe. A forma como Chica conversava com ele. Não como adulto fala com criança, com aquela voz infantilizada e falsa, mas como uma avó fala com neto, com respeito, com paciência, com amor verdadeiro. Chica não o forçava a nada. Quando Luca não queria falar, ela não insistia. Quando ele se isolava no canto do quarto, ela se sentava perto cantando baixinho e esperava. E eventualmente ele voltava, se aproximava, tocava a mão dela e ficava ali, quieto, mas presente. Na quinta-feira, Isabela tomou coragem. Ela entrou no quarto onde Chica estava brincando com Luca no chão, montando blocos de madeira coloridos. Posso ficar aqui com vocês? Chica sorriu. Claro, senhora. Venha. Isabela se sentou no tapete, do outro lado de Luca. O menino olhou para ela. Por um segundo, Isabela viu medo nos olhos dele. Aquele medo que ele sempre tinha quando ela se aproximava. Mas então Chica colocou a mão no ombro dele, suave. Está tudo bem, Luca. É a mamãe. Ela quer brincar com a gente. Luca hesitou. Depois, devagar, empurrou um bloco vermelho na direção de Isabela. As lágrimas desceram antes que ela pudesse controlá-las. Era tão pouco. Um bloco de madeira. Mas era tudo. Era uma ponte. Era ele dizendo, sem palavras, que ela podia ficar. Isabela pegou o bloco com as mãos tremendo e colocou em cima de outro. Luca observou. Depois pegou um bloco azul e colocou ao lado. Eles ficaram ali, os 3, construindo uma torre torta e irregular. E quando a torre caiu, Luca riu. Uma risada baixa, curta, mas uma risada. Dona Carmen, a governanta, apareceu na porta com uma expressão de choque. Ela trabalhava na casa há 15 anos. Havia visto Luca nascer, havia visto ele crescer. E agora estava vendo ele renascer. Meu Deus, ele está rindo. Chica sorriu. Está sim, Dona Carmen. Nosso menino está voltando. Na sexta-feira, Isabela decidiu algo arriscado. Chica, vamos sair com ele. Levar ele para o parque. Chica franziu a testa. Tem certeza, senhora? Ele ainda está muito sensível. Barulho, gente estranha, pode assustar ele. Isabela balançou a cabeça. Eu sei, mas ele pediu para sair. Ele disse casa, olhando para a janela. Acho que ele quer ver o mundo de novo. Chica pensou por um momento. Depois assentiu. Está bem, mas vamos devagar. E se ele ficar assustado, a gente volta na hora. Foram ao Parque Ibirapuera. Era meio-dia de sexta-feira. Pouca gente. Clima ameno. Isabela vestiu Luca com uma roupa simples. Calça jeans, camiseta branca, tênis vermelho. Ele não reagiu. Deixou que ela o vestisse quieto, mas sem resistir como antes. Chica segurava a mão dele. Isabela andava do outro lado. E ali, caminhando pelo parque, sob o sol suave de primavera, algo milagroso aconteceu. Luca parou de repente. Olhou para um grupo de crianças brincando perto do lago. Elas corriam, gritavam, riam. Ele ficou observando, imóvel. Isabela sentiu o coração acelerar. Será que ele ia se assustar? Chorar? Regredir? Mas então Luca olhou para Chica e disse algo que Isabela quase não ouviu. Chica, brincar? Chica se ajoelhou na frente dele, os olhos brilhando. Você quer brincar, meu amor? Quer correr na grama? Luca assentiu. Uma vez. Pequeno, mas claro. Chica olhou para Isabela, pedindo permissão silenciosa. Isabela assentiu, a voz presa na garganta. E então Chica tirou os tênis de Luca, deixou ele descalço na grama macia e o soltou.
Luca correu. Não muito longe, só uns 5 metros, mas correu. E quando chegou perto de uma árvore, se virou e gritou: Chica, olha! Chica correu até ele, rindo. Estou vendo, pequeno. Você correu. Correu sozinho. Isabela ficou parada onde estava, as lágrimas descendo livremente agora, sem controle. Dona Carmen, que havia insistido em ir junto, estava ao lado dela, também chorando. Ele está voltando, senhora. Graças a Deus, ele está voltando. Mas então, algo aconteceu que mudou tudo. Uma mulher se aproximou. 50 e poucos anos, cabelos escuros presos num coque elegante, roupas caras. Isabela a reconheceu imediatamente. Heloísa Almeida, esposa de um dos investidores da construtora, uma das mulheres mais fofoqueiras da alta sociedade paulistana. Isabela Rossi. Isabela limpou o rosto rapidamente, tentando compor. Heloísa. Oi. A mulher olhou para Luca, depois para Chica e depois de volta para Isabela. Que surpresa ver você aqui. Pensei que estivesse na empresa. Roberto me disse que você está ausente essa semana. Isabela sentiu o corpo ficar tenso. Estou cuidando do meu filho. Heloísa sorriu. Um sorriso falso, cheio de veneno disfarçado. Claro, entendo perfeitamente. E essa moça aí é a nova babá? Ela parece simples. Isabela sentiu a raiva subir. Ela é a Chica. E sim, ela está cuidando do Luca. Heloísa ergueu uma sobrancelha. Interessante. Bem, espero que você volte logo para o escritório. Seu sogro ficaria orgulhoso se visse você trabalhando tão duro. Marco também ficaria. E com isso, ela se virou e foi embora, deixando o veneno no ar. Isabela ficou parada ali, as mãos tremendo. Marco. A menção ao nome dele sempre doía, mas dessa vez doeu diferente, porque ela percebeu algo. Heloísa estava julgando. E se Heloísa estava julgando, outras pessoas também estariam. A alta sociedade, o board, os investidores, todos olhando, cochichando, criticando. E, de repente, a felicidade que ela estava construindo com Luca parecia frágil, muito frágil. 2 dias depois, num sábado de manhã, a campainha tocou, insistente, 3 toques seguidos. Isabela estava na cozinha tomando café com Chica e Luca quando escutou. Olhou pelo visor. Giovanna. Ela abriu a porta. A cunhada entrou sem esperar convite. Estava impecável como sempre. Vestido creme, salto alto, bolsa de couro italiano. Cabelos presos num coque elegante. Mas havia algo diferente nos olhos dela. Algo duro, perigoso. Precisamos conversar, Isabela. Agora. Isabela fechou a porta devagar. Giovanna, são 7 da manhã num sábado. O que? Sei que você desprezou as preocupações do board. Sei que mandou Roberto calar a boca. Sei que está se recusando a ouvir qualquer conselho. Isabela cruzou os braços. Quem te contou isso? Giovanna deu um sorriso gelado. Eu tenho amigos, Isabela. Amigos que se importam com a família Rossi. E todos estão dizendo a mesma coisa. Você está fora de controle. Isabela sentiu a raiva subir, mas se conteve. Giovanna, eu estou cuidando do meu filho, do seu sobrinho, e ele está melhor. Pela primeira vez em 8 meses, ele está vivo de novo. Giovanna deu 2 passos na direção dela, os olhos frios. Você contratou uma faxineira sem formação, sem referências, sem histórico. Você tem ideia do risco que está correndo? Ela pode ser qualquer coisa. Uma criminosa, uma golpista. E você deixa ela sozinha com o Luca. Isabela balançou a cabeça. Chica não é nada disso. Ela é uma mulher honesta, trabalhadora, que apareceu do nada e conquistou a confiança de um menino traumatizado? Isabela, você não acha isso suspeito? Você não acha que ela pode estar manipulando ele? As palavras acertaram como veneno. Isabela deu um passo para trás. Não, Chica não está manipulando ninguém. Ela ama o Luca. Eu vejo nos olhos dela. Giovanna riu. Um riso curto, sem alegria. Amor, Isabela, você é tão ingênua. Essa mulher trabalha de faxineira, ganha salário mínimo e de repente está morando na sua casa, cuidando do herdeiro de uma fortuna de bilhões. Você realmente acha que ela não tem segundo interesse? Isabela sentiu as mãos tremendo. Chega, Giovanna, sai da minha casa. Não vou sair, porque você precisa ouvir isso. Você está colocando Luca em risco, e se você não tomar uma atitude, eu vou tomar. Isabela ficou paralisada. O que você está dizendo? Giovanna abriu a bolsa e tirou uma pasta. Colocou sobre a mesa de centro. Isso é uma petição de guarda temporária. Meu advogado já preparou. Só precisa da minha assinatura. Isabela pegou a pasta com as mãos tremendo. Abriu, leu.
As palavras dançavam na página, mas ela conseguiu entender o suficiente. Requerimento de guarda emergencial, alegação de negligência, ambiente inseguro, incapacidade mental da mãe, testemunhas. Isabela levantou os olhos, chocada. Você está tentando tirar meu filho de mim? Giovanna não desviou o olhar. Estou tentando proteger meu sobrinho. Marco era meu irmão. Luca é tudo que me resta dele. E eu não vou ficar assistindo você destruir a vida desse menino por causa de uma faxineira qualquer. Isabela sentiu as lágrimas subirem, mas as segurou. Você não vai conseguir. Nenhum juiz vai tirar meu filho de mim. Giovanna sorriu. Vai sim, porque eu tenho provas, Isabela. Tenho depoimentos de funcionários da empresa dizendo que você está instável. Tenho fotos suas no parque com a faxineira. Tenho relatórios médicos dos psicólogos que trataram o Luca, dizendo que ele precisa de acompanhamento profissional. E eu tenho uma coisa que você não tem: tempo. Isabela franziu a testa. Tempo. Tempo para planejar. Tempo para juntar provas. Tempo para convencer as pessoas certas. Eu estou nisso há meses, Isabela, desde que Marco morreu, porque eu sabia que você não ia dar conta, que você ia fracassar, e eu estava certa. As palavras caíram como pedras. Isabela olhou para a cunhada e pela primeira vez entendeu. Giovanna não estava preocupada com Luca. Estava planejando, estava esperando o momento certo para atacar. Mas por quê? O que ela realmente queria? Mas eu vou te dar uma chance, Isabela. Uma única chance. Giovanna pegou a pasta de volta, guardou na bolsa. Demite a faxineira. Hoje. Contrate uma babá profissional, com formação, com referências. Volta para a empresa. Mostra que está no controle. Faz isso e eu não entro com a petição. Isabela sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Você está me chantageando? Estou te dando uma opção. Você escolhe, a faxineira ou o seu filho. Isabela queria gritar. Queria empurrar Giovanna para fora. Queria quebrar aquela máscara de superioridade. Mas não podia, porque Giovanna tinha razão. Ela tinha provas, tinha conexões, tinha poder. E Isabela tinha apenas Chica e Luca, e um amor que o mundo não entendia. Você tem até segunda-feira, 48 horas. Demite ela ou eu entro com a petição. E quando eu entrar, Isabela, você vai perder, porque eu tenho tudo, e você não tem nada. Giovanna se virou e saiu, os saltos altos batendo no mármore. A porta se fechou atrás dela com um som suave, mas final. Isabela ficou parada na sala, a petição na mão, o coração batendo tão forte que doía. 48 horas. 2 dias para escolher entre a única pessoa que havia salvado seu filho e a possibilidade de perder ele para sempre. Ela subiu as escadas devagar, como se estivesse carregando pedras. Quando chegou à cozinha, Chica estava limpando a mesa. Luca estava desenhando. Quando viu Isabela, ele sorriu. Mamãe, olha, desenhei você e a Chica. Era um desenho simples, 3 figuras de palitinho. Uma grande, uma média, uma pequena, uma família. Isabela sentiu a garganta fechar. Ficou lindo, meu amor. Colocar na geladeira? Chica olhou para Isabela e percebeu o rosto tenso, os olhos vermelhos. Senhora Isabela, aconteceu alguma coisa? Isabela balançou a cabeça. Depois, Chica, a gente conversa depois. Mas por dentro ela sabia. Sabia que Giovanna não estava blefando. Sabia que segunda-feira ela teria que tomar uma decisão, e qualquer decisão que tomasse, alguém ia se machucar. A pergunta era, quem ela estava disposta a sacrificar? O amor que salvou seu filho? Ou o próprio filho? Naquela noite, quando Luca dormiu, Isabela chamou Chica para a sala. Contou tudo, a visita de Giovanna, a petição, a chantagem. Chica ficou pálida. Ela vai mesmo fazer isso? Tentar tirar o Luca da senhora? Isabela assentiu. Vai. E ela tem poder para isso, Chica. Tem advogados, tem provas, tem gente influente do lado dela. Chica baixou os olhos. Então é melhor eu sair, antes que seja tarde demais. Isabela segurou as mãos dela. Não vou deixar você sair, não de novo. Luca precisa de você, eu preciso de você. Chica olhou para ela, os olhos cheios de lágrimas. Mas se eu ficar, a senhora pode perder ele, e eu não vou conseguir viver com isso. Isabela respirou fundo. Então a gente luta juntas, porque Giovanna pode ter poder, mas a gente tem a verdade, e a verdade sempre vence, sempre. Mas por dentro, Isabela não tinha certeza. Não tinha certeza de nada.
exceto de uma coisa: segunda-feira seria o dia mais importante da vida dela. O dia em que ela descobriria se o amor era suficiente para vencer o sistema, ou se o sistema era forte demais até para o amor. Na manhã de domingo, Isabela acordou com o peito pesado. Segunda-feira era amanhã. O prazo de Giovanna estava acabando. Ela olhou para o relógio. 6 da manhã. Não conseguia mais dormir. Levantou-se, colocou o roupão e desceu as escadas silenciosamente. Chica já estava na cozinha, preparando café. Quando viu Isabela, forçou um sorriso. Bom dia, senhora Isabela. Dormiu bem? Isabela balançou a cabeça. Não dormi quase nada. As duas ficaram em silêncio por um momento. Depois, Chica falou, a voz baixa. Senhora Isabela, eu preciso te contar uma coisa. Algo que eu vi na primeira noite que eu vim aqui. Isabela franziu a testa. O quê? Chica hesitou. Quando eu encontrei o Luca pela primeira vez, ele não estava no quarto dele. Ele estava no corredor, na frente daquela porta trancada no final, o escritório do senhor Marco. Isabela sentiu um frio na espinha. O quê? Mas aquela porta está sempre trancada. Eu mesma tranco. Chica balançou a cabeça. Naquela noite ela estava entreaberta, e o Luca estava parado ali, olhando para dentro, chorando baixinho, como se estivesse com medo. E quando eu me aproximei, ele apontou para dentro, para a mesa de vidro no canto. Isabela ficou pálida. A mesa de vidro. A mesma onde Marco... Chica, o que você acha que ele viu? Chica respirou fundo. Eu acho que ele viu algo naquele quarto, algo que o traumatizou, e eu acho que por isso ele parou de falar. Isabela levantou-se devagar. Vem comigo. As duas subiram as escadas. Isabela parou na frente da porta trancada. Tirou a chave do bolso, ela sempre carregava consigo, e destravou. A porta rangeu ao abrir. O cheiro de mofo invadiu o corredor. O quarto estava intocado, exatamente como estava no dia da morte de Marco. Livros nas prateleiras, papéis na mesa, a mesa de vidro no canto. E então Isabela viu uma rachadura, pequena, na quina da mesa. Uma rachadura que não deveria estar ali. Ela se aproximou devagar, o coração batendo forte. Tocou a rachadura com os dedos. Era recente. Chica, olha isso! Chica se aproximou. O que é? É uma rachadura, e não estava aqui antes. Marco cuidava dessa mesa como se fosse ouro. Ela era importada, caríssima. Isabela olhou ao redor. Havia algo errado ali, algo que não se encaixava, e então ela viu, embaixo da mesa, um objeto pequeno. Ela se abaixou, pegou. Era um tablet infantil. O tablet de Luca. Isabela apertou o botão. A tela acendeu. A bateria estava quase acabando, mas ainda funcionava. Ela entrou na pasta de gravações. Havia um arquivo, datado do dia da morte de Marco, 8 meses atrás, às 19h47. Horário exato em que a polícia disse que Marco havia saído de casa para o acidente. Isabela olhou para Chica, as mãos tremendo. Tem um áudio aqui, gravado no dia que Marco morreu. Você vai ouvir? Isabela hesitou, depois assentiu. Preciso saber. Ela apertou o play. No início, só ruído, sons abafados. E então vozes. A voz de Marco, tensa, irritada. Giovanna, você desviou 2 milhões de reais da empresa. 2 milhões. Você acha que eu não ia descobrir? A voz de Giovanna, também irritada. Eu ia devolver, Marco. Era só um empréstimo. Eu tinha dívidas. Dívidas de jogo, Giovanna. Você é viciada e não admite. E agora quer que eu encubra isso? Você vai me denunciar? Sou sua irmã. Eu deveria te entregar para a polícia agora. E então um barulho, um som abafado, algo caindo, um grito de dor. A voz de Marco, agora fraca. Você me empurrou. A voz de Giovanna desesperada. Foi um acidente, Marco, foi um acidente. Você escorregou. Mais barulhos. Respiração pesada. E então a voz de Giovanna, mais calma agora. Calculista, fria. Merda. Não está respirando. Preciso pensar. Augusto, vou ligar pro Augusto. Ele vai me ajudar. Ele vai encobrir. Vai dizer que foi acidente de carro. E então, ao fundo, muito baixa, uma voz infantil. A voz de Luca chorando. Papai! E a voz de Giovanna, mais alta, ameaçadora. Luca, você estava aqui? Você viu? Escuta bem, menino. Se você contar para alguém, sua mãe vai para a prisão também. Você quer ver sua mãe presa? Você quer ficar sozinho? Então fica quieto. Não fala nada. Nunca. O áudio terminou. Isabela estava com as mãos tremendo tanto que quase derrubou o tablet. Chica estava pálida, encostada na parede, as lágrimas descendo.
Meu Deus, ela matou ele e o Luca viu tudo. Isabela sentiu as pernas fraquejarem. Ela se sentou no chão, ainda segurando o tablet. Ele viu, ele estava aqui, escondido, gravando acidentalmente. Ele viu a tia matar o pai, e ela ameaçou ele, disse que se ele falasse, eu ia para a prisão. Por isso ele parou de falar. Por isso ele tem pesadelos. Por isso ele ficou traumatizado. Ele estava tentando me proteger. As duas ficaram em silêncio por um longo tempo. E então Isabela entendeu tudo. Entendeu por que Giovanna estava tão desesperada para ter a guarda de Luca. Não era amor, não era preocupação. Era medo. Medo de que um dia ele falasse. De que um dia ele contasse o que viu. E por isso ela precisava controlá-lo, precisava mantê-lo perto, precisava garantir que ele nunca, nunca revelasse a verdade. Isabela olhou para Chica, os olhos brilhando com determinação. Isso é a prova, Chica. Isso prova que Giovanna matou Marco. Prova que ela encobriu. Prova que ela manipulou tudo. E prova porque Luca ficou traumatizado. Mas quando você cantou aquela música, a música que a avó dele cantava, que o pai dele cantava, ele se sentiu seguro de novo, sentiu que podia confiar, e por isso voltou a falar. Por isso te chamou de Nona, porque você representava segurança, amor, família. Chica limpou as lágrimas. O que a senhora vai fazer? Isabela segurou o tablet com força. Vou levar isso para a polícia, hoje, agora. Giovanna não vai escapar, e ela nunca vai chegar perto do Luca de novo. Chica assentiu. E eu fico com ele. Cuido dele. Não deixo nada acontecer. Isabela abraçou Chica, forte, apertado. Obrigada, Chica, por tudo, por ter salvado meu filho, por ter descoberto a verdade, por ser a família que a gente precisava. Chica chorou no abraço. Ele é meu menino também, senhora Isabela, e a gente vai proteger ele, juntas. As duas se separaram. Isabela limpou as lágrimas, respirou fundo. Vou ligar para um advogado agora. Vou pedir para ele me acompanhar à polícia, e depois, Giovanna vai pagar por tudo que fez. Chica olhou ao redor do quarto. E esse lugar aqui precisa ser limpo. Precisa virar outra coisa. Não pode ser o lugar da morte. Precisa ser o lugar da vida. Isabela assentiu. Vou transformar em biblioteca. Biblioteca do Luca. Cheia de livros, de cores, de vida. Onde ele possa ler, brincar, crescer e esquecer o que viu aqui. Naquela tarde, Isabela estava na delegacia com o tablet e um advogado. O delegado ouviu o áudio 3 vezes. Na terceira, ele estava sério. Senhora Rossi, isso é uma confissão de homicídio. Vou abrir investigação imediatamente. E vou solicitar a prisão preventiva de Giovanna Rossi. Isabela sentiu o peito aliviar pela primeira vez em dias. Obrigada. Quando ela voltou para casa, Luca estava no jardim com Chica. Ele corria atrás de borboletas, rindo. Quando viu Isabela, correu até ela. Mamãe! Chica disse que a tia Gil é má. É verdade? Isabela se ajoelhou, segurou o rosto dele com as 2 mãos. É verdade, meu amor. Mas ela nunca mais vai chegar perto de você. Nunca mais. A mamãe promete. Luca abraçou ela. Eu te amo, mamãe. Isabela chorou. Eu também te amo, meu amor, mais que tudo. Você enfrentaria a opinião pública por amor? Deixe seu comentário. Na manhã de segunda-feira, Isabela acordou com uma ligação do delegado. Ela atendeu ainda sonolenta. Alô? Senhora Rossi, aqui é o delegado Carvalho. Tenho boas notícias. A prisão preventiva de Giovanna Rossi foi decretada. Ela foi presa há 1 hora. Isabela sentou na cama imediatamente, o coração acelerando. Ela está presa? De verdade? De verdade. O juiz considerou o áudio como prova suficiente para a abertura de investigação e prisão preventiva. Ela vai responder por homicídio culposo, ocultação de cadáver e ameaça a menor. Isabela desligou e ficou parada por um momento. Giovanna estava presa. Finalmente. A cunhada que havia matado Marco, que havia ameaçado Luca, que havia tentado tirar seu filho dela, estava presa. Isabela sentiu as lágrimas descerem. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de justiça, de vitória. Ela desceu as escadas correndo. Chica e Luca estavam na cozinha tomando café. Chica! Giovanna foi presa! Ela está presa! Chica levantou-se imediatamente, os olhos arregalados. Presa? De verdade? Isabela assentiu, sorrindo pela primeira vez em dias. De verdade. O juiz decretou prisão preventiva. Ela vai responder por tudo que fez. Chica abraçou Isabela, as duas chorando. Luca olhou para elas confuso. Por que vocês estão chorando?
Isabela se ajoelhou, segurou o rosto dele. Porque a tia Dio não vai mais incomodar a gente, meu amor. Nunca mais. Mas a paz durou pouco. 2 horas depois, o advogado de Isabela ligou. Isabela, precisamos conversar. Urgente. Ela atendeu, o coração apertando. O que aconteceu? Giovanna entrou com a petição de guarda antes de ser presa. A audiência está marcada para hoje à tarde, 3 horas. O juiz quer ouvir as 2 partes antes de tomar uma decisão. Isabela sentiu o estômago revirar. Mas ela está presa. Como ela vai pedir guarda? Ela pode pedir de dentro da prisão. E o juiz vai analisar a petição antes de decidir pela guarda definitiva. Às 15 horas, Isabela estava no Fórum Central de São Paulo com Dr. Silva, seu advogado. A sala de audiências era fria, com paredes cinzas e uma grande mesa de madeira ao centro. Do outro lado da sala, Giovanna estava sentada entre 2 policiais. Ela usava roupas de presidiária, mas mantinha a postura ereta, o olhar frio. Ao lado dela, 2 advogados caros, Dr. Henrique Moraes e Dra. Camila Fonseca. Quando o juiz entrou, todos se levantaram. Dr. Eduardo Tavares, 60 anos, cabelos brancos, expressão severa. Ele se sentou, ajustou os óculos e abriu a pasta. Bom dia. Estamos aqui para a audiência preliminar do processo número 4738-2025, petição de guarda emergencial do menor Luca Rossi, movida pela tia paterna, Giovanna Rossi, contra a mãe biológica, Isabela Rossi. Ele olhou para Giovanna. Senhora Giovanna, estou ciente de que a senhora foi presa preventivamente hoje pela manhã, acusada de homicídio culposo, ocultação de cadáver e ameaça à menor. A senhora tem ciência de que essa prisão prejudica severamente sua petição de guarda. Giovanna manteve a voz firme. Tenho ciência, excelência, mas gostaria de ressaltar que sou presumidamente inocente até que se prove o contrário. E que a petição de guarda foi movida muito antes da minha prisão, com base em preocupações legítimas sobre o bem-estar do meu sobrinho. O juiz assentiu. Entendo. Dr. Henrique, gostaria de se pronunciar? Dr. Henrique se levantou. Excelência, minha cliente reconhece que a situação está delicada, mas a petição se baseia em fatos anteriores à investigação criminal. A senhora Isabela contratou uma pessoa sem formação adequada para cuidar de um menor traumatizado. Temos depoimentos, fotos, relatórios. Dr. Silva se levantou imediatamente. Objeção, excelência. A senhora Isabela fez o que nenhum especialista conseguiu fazer. Trouxe seu filho de volta à vida. E mais, foi a senhora Francisca Lima, a cuidadora, que encontrou o tablet com o áudio que prova o crime de Giovanna. Se não fosse por ela, a verdade nunca teria vindo à tona. E Luca nunca teria se recuperado. O juiz ergueu a mão. Ordem. Dr. Silva, a senhora tem o áudio? Tenho, excelência. E já foi entregue à polícia. O juiz folheou os papéis. Ouvi o áudio esta manhã. Ele é perturbador. E deixa claro que Giovanna Rossi tem responsabilidade direta na morte de Marco Rossi e no trauma de Luca Rossi. Ele olhou para Giovanna. Senhora Giovanna, a senhora ameaçou uma criança de 4 anos. Disse que se ele falasse, a mãe dele iria para a prisão. Isso causou trauma psicológico severo no menor. Como a senhora espera que eu considere sua petição de guarda? Giovanna abaixou os olhos pela primeira vez. Não respondeu. O juiz bateu o martelo. A petição de guarda está negada. Isabela Rossi mantém a guarda plena e exclusiva de Luca Rossi. Giovanna Rossi está proibida de se aproximar do menor por tempo indeterminado. A investigação criminal seguirá seu curso. Audiência encerrada. Isabela sentiu as pernas fraquejarem de alívio. Dr. Silva segurou o braço dela. Conseguimos, Isabela. Você mantém a guarda. Isabela olhou para Giovanna, que estava sendo levada pelos policiais. E pela primeira vez, viu medo nos olhos da cunhada. Medo de que a verdade finalmente tivesse vencido. Quando Isabela chegou em casa, Chica e Luca estavam no jardim. Luca corria atrás de borboletas, rindo. Quando viu Isabela, correu até ela. Mamãe, conseguiu? Isabela se ajoelhou, abraçou ele forte. Consegui, meu amor. A tia Gil não vai mais nos incomodar. Nunca mais. E a Chica vai ficar com a gente para sempre. Luca abraçou as duas. Família. Isabela e Chica riram, chorando ao mesmo tempo. Sim, meu amor. Família. Naquela noite, depois que Luca dormiu, Isabela e Chica conversaram na sala. Chica, eu nunca vou conseguir te agradecer o suficiente. Você salvou meu filho, você salvou minha família, você salvou tudo. Chica segurou as mãos dela.
A senhora me deu uma chance quando ninguém dava. Me tratou com respeito, me fez sentir parte de uma família. Eu que agradeço, senhora Isabela. Isabela sorriu. Chama eu de Isabela, sem o senhora. A gente é família agora. E família não precisa de formalidades. Chica sorriu também, as lágrimas descendo. Está bem, Isabela. As duas se abraçaram. E naquele momento, Isabela entendeu. Família não era sangue, não era sobrenome, não era fortuna. Família era quem ficava, quem lutava, quem amava. E Chica era família. Sempre foi. 3 dias depois da audiência, Isabela acordou com o telefone tocando sem parar. Eram 6 da manhã. Ela atendeu irritada. Alô? Era Roberto, o vice-presidente da construtora. A voz dele estava alterada. Isabela, você viu as notícias? Isabela sentou na cama, o coração acelerando. Que notícias? Está em todos os lugares, televisão, internet, jornais, a história da Giovana, a prisão, o áudio, o Luca, você, tudo. Isabela desligou e correu até a sala. Ligou a televisão, e lá estava, a foto dela na capa de todos os noticiários. CEO Isabela Rossi descobre que cunhada matou marido. Áudio gravado por filho de 4 anos revela crime. Faxineira salva criança traumatizada. Isabela sentiu o estômago revirar. A história havia vazado. Toda ela. O áudio, o mutismo de Luca, Chica, tudo estava exposto. Chica desceu as escadas correndo. Isabela, o que está acontecendo? Tem repórteres na porta. Isabela olhou pela janela. Havia pelo menos 10 jornalistas do lado de fora do portão. Câmeras, microfones, flashes, todos querendo uma declaração. Isabela fechou as cortinas rapidamente. Não vamos falar com eles. Não agora. Chica assentiu, mas estava pálida. E o Luca? Ele não pode ver isso. Não vai ver. Vou mantê-lo longe da televisão, longe de tudo. Mas era impossível escapar. Os próximos dias foram um inferno. Jornalistas acampados na porta, helicópteros sobrevoando a casa, reportagens intermináveis na televisão. E a opinião pública estava dividida. Metade das pessoas defendia Isabela. Ela é uma mãe corajosa. Enfrentou a cunhada assassina. Protegeu o filho. A outra metade atacava. Ela contratou uma faxineira sem formação, colocou a criança em risco, deveria ter contratado profissionais desde o início. E sobre Chica, as opiniões eram ainda mais cruéis. Quem é essa mulher? De onde ela veio? Será que ela não tem interesse na fortuna da família Rossi? Isabela lia os comentários online e sentia a raiva ferver. Como as pessoas podiam ser tão injustas? Chica havia salvado Luca, havia descoberto a verdade. Havia mudado tudo, e agora estava sendo atacada por não ter um diploma? No 5º dia após o vazamento da notícia, Isabela recebeu uma ligação inesperada. Era de uma produtora de televisão. Senhora Rossi, meu nome é Mariana Costa. Sou produtora do programa Verdade em Foco. Gostaríamos de convidá-la para uma entrevista exclusiva, para contar sua versão da história, para defender-se das acusações injustas que estão sendo feitas. Isabela hesitou. Uma entrevista ao vivo? Expor-se ainda mais? Mas então pensou em Chica. Pensou em Luca. Pensou em tudo que eles haviam passado. E entendeu. Se ela não contasse a história dela, outras pessoas contariam. E contariam errado. Está bem, eu aceito. Mas com uma condição. Chica vem comigo. Ela é parte fundamental dessa história. E merece ser ouvida. 2 dias depois, Isabela e Chica estavam no estúdio do programa Verdade em Foco. Era um programa popular, assistido por milhões de brasileiros. A apresentadora, Juliana Mendes, era conhecida por fazer perguntas difíceis, mas também por ser justa. Isabela estava nervosa. Chica estava aterrorizada. Isabela, eu não sei se consigo. Nunca falei em público na vida. Isabela segurou a mão dela. Você consegue. Você é forte. Você salvou meu filho. Pode fazer qualquer coisa. A entrevista começou. Juliana Mendes olhou diretamente para a câmera. Boa noite, Brasil. Hoje temos uma história que comoveu e dividiu o país. Isabela Rossi, CEO da construtora Rossi, perdeu o marido há 8 meses num suposto acidente de carro. Seu filho Luca, de apenas 4 anos, parou de falar após a morte do pai. 7 psicólogos tentaram ajudá-lo. Todos falharam. Até que uma faxineira chamada Francisca Lima entrou na vida dele. E tudo mudou. Juliana se virou para Isabela. Senhora Rossi, obrigada por estar aqui. Sei que tem sido difícil. Primeiro gostaria de perguntar, como a senhora está? Isabela respirou fundo. Estou aliviada.
aliviada porque a verdade finalmente veio à tona. Meu marido não morreu num acidente. Ele foi morto pela própria irmã e meu filho viu tudo. Por isso ele parou de falar. Por 8 meses ele carregou esse segredo sozinho, porque foi ameaçado, porque tinha medo. Juliana assentiu. E foi a senhora Francisca quem descobriu o áudio que comprova o crime. Isabela olhou para Chica. Foi. Chica entrou na minha casa como faxineira, mas se tornou muito mais que isso. Ela se tornou a salvação do meu filho e da minha família. Juliana se virou para Chica. Senhora Francisca, a senhora tem sido criticada por não ter formação em pedagogia ou psicologia. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Chica engoliu seco. Depois falou, a voz tremendo no início, mas ganhando força. Eu não tenho diploma, não tenho certificado, mas tenho amor, tenho paciência, tenho experiência de vida. Criei meus sobrinhos quando era jovem. Cuidei da minha mãe doente até ela morrer. Sei o que é amar alguém de verdade. E quando eu vi aquele menino tão pequeno, tão assustado, tão perdido, eu não consegui ficar indiferente. Eu fiz o que meu coração mandou. Cantei para ele, abracei ele, dei carinho. E ele respondeu. Pela primeira vez em 8 meses, ele falou. Comigo. A voz de Chica falhou. As lágrimas desceram. Eu não pedi nada em troca. Não quero a fortuna da família. Não quero fama. Só quero que aquele menino seja feliz. Porque ele merece. Depois de tudo que passou, ele merece ser feliz. O estúdio ficou em silêncio. Juliana limpou as próprias lágrimas discretamente. Obrigada, senhora Francisca. Obrigada por sua sinceridade. Juliana olhou para a câmera. Telespectadores, eu sei que muitos de vocês têm opiniões sobre essa história. Mas eu quero que vocês pensem em uma coisa. Quantas vezes a gente julga as pessoas pelo que elas têm e não pelo que elas são? Francisca não tem diploma, mas tem coração. E às vezes é isso que faz a diferença. Às vezes amor vale mais que qualquer certificado. Quando a entrevista terminou e foi ao ar naquela noite, a reação foi imediata. As redes sociais explodiram. Mas desta vez, a opinião pública virou. Massivamente. Team Chica se tornou trending topic no Twitter. Isabela e Chica são heroínas. Amor não precisa de diploma. Giovanna tem que pagar pelo que fez. Os comentários negativos desapareceram. E no lugar, havia apoio, solidariedade, empatia. Isabela e Chica assistiram à repercussão em casa, abraçadas no sofá. Luca estava dormindo no colo de Chica, segurando o ursinho. Isabela olhou para elas, sua nova família, e entendeu. Elas haviam vencido. Não apenas a batalha legal, mas a batalha pela verdade, pela justiça, pelo direito de amar sem ser julgadas. 3 meses depois, o julgamento de Giovanna Rossi começou. Isabela estava na primeira fila do tribunal, com Chica ao seu lado. Luca havia ficado em casa com Dona Carmen. Ele não precisava ver aquilo. Não precisava reviver o trauma. O tribunal estava lotado. Jornalistas, curiosos, membros da alta sociedade. Todos queriam ver o desfecho da história que havia comovido o Brasil. Giovanna entrou na sala escoltada por policiais. Ela estava magra, pálida, com olheiras profundas. 3 meses na prisão haviam mudado ela. A mulher que sempre foi impecável, sempre elegante, agora parecia quebrada. Mas quando seus olhos cruzaram com os de Isabela, ainda havia algo ali. Raiva, ressentimento, ódio. O juiz, Dr. Eduardo Tavares, abriu a sessão. Estamos aqui para o julgamento de Giovanna Rossi, acusada de homicídio culposo, ocultação de cadáver e ameaça a menor. A defesa gostaria de se pronunciar? O advogado de Giovanna, Dr. Henrique Moraes, se levantou. Excelência, minha cliente reconhece que houve um acidente. Mas foi exatamente isso. Um acidente. Ela e o irmão discutiram. Ela o empurrou sem intenção de matá-lo. Ele caiu, bateu a cabeça na mesa e morreu. Não houve dolo. Não houve intenção de matar. O promotor público, Dr. Fernando Souza, se levantou imediatamente. Objeção, excelência. A ocultação do cadáver, a corrupção do médico legista, a ameaça ao menor, tudo isso demonstra consciência de culpa. Se foi realmente um acidente, por que encobrir? Por que ameaçar uma criança de 4 anos? Giovanna Rossi agiu de forma premeditada para proteger-se das consequências de seus atos. O juiz assentiu. Objeção aceita. Doutor Henrique, sua cliente terá a oportunidade de se defender, mas a ocultação e a ameaça são fatos incontestáveis. O advogado sentou.
derrotado. E então, pela primeira vez, Giovanna pediu para falar. Excelência, posso me pronunciar? O juiz assentiu. Pode. Giovanna se levantou, as mãos algemadas tremendo. Eu não queria que ele morresse. Marco era meu irmão, eu amava ele. Mas eu estava desesperada. Tinha dívidas enormes, dívidas de jogo. Eu perdi tudo. Perdi meu apartamento, meu carro, minhas economias, e eu pedi dinheiro emprestado da empresa. Achei que conseguiria devolver, mas não consegui. E quando Marco descobriu, ele ficou furioso. Disse que ia me denunciar, que ia me entregar para a polícia. Ela respirou fundo, as lágrimas descendo. Eu não queria que ele fizesse isso. Eu implorei. Disse que ia devolver tudo, mas ele não quis ouvir. E eu perdi o controle. Empurrei ele. Foi só um empurrão, mas ele caiu mal. Bateu a cabeça na quina da mesa. E quando eu vi, ele não estava mais respirando. Giovanna começou a soluçar. Eu entrei em pânico. Liguei para o Augusto, meu ex-amante, que era médico legista. Ele disse que ia me ajudar, que ia encobrir. E foi o que ele fez. O juiz olhou para ela com severidade. E a ameaça ao menor? Como a senhora explica isso? Giovanna abaixou os olhos. Luca estava escondido atrás do sofá. Eu não sabia. Quando eu vi ele ali, chorando, com aquele tablet na mão, eu entrei em pânico de novo. Disse coisas horríveis. Disse que se ele contasse, a mãe dele ia para a prisão. Eu só queria que ele ficasse quieto. Não pensei nas consequências. Não pensei no que aquilo ia causar nele. O promotor se levantou. Excelência, a ré admite todos os crimes. Homicídio culposo, ocultação de cadáver, ameaça a menor, corrupção de funcionário público. Peço que seja condenada ao máximo da pena. O juiz bateu o martelo. O julgamento será retomado após 3 dias de deliberação. Aguardaremos. 3 dias depois, o veredito saiu. Giovanna Rossi foi condenada a 12 anos de prisão. Homicídio culposo agravado pela ocultação, ameaça a menor e corrupção. Quando a sentença foi lida, Giovanna desabou. Chorou, gritou. Eu não queria matar ele. Mas já era tarde. A justiça havia sido feita. Isabela saiu do tribunal com Chica. As duas ficaram em silêncio por um longo tempo. Depois Isabela falou, a voz baixa. Não sinto pena dela. Sei que deveria. Sei que ela está sofrendo. Mas não consigo. Ela matou Marco. Ela ameaçou Luca. Ela tentou destruir a gente. E agora vai pagar por isso. Chica segurou a mão dela. Você não precisa sentir pena, Isabela. Você precisa sentir paz. Porque finalmente acabou. Giovanna não pode mais machucar vocês. Isabela assentiu. Acabou. Finalmente acabou. Quando chegaram em casa, Luca estava no jardim brincando. Quando viu Isabela, correu até ela. Mamãe, a tia Gil vai ficar longe agora? Isabela se ajoelhou, abraçou ele. Vai, meu amor, para sempre. Ela não vai mais incomodar a gente. Luca sorriu. Bom, eu gosto só de você e da Chica. Isabela riu, chorando ao mesmo tempo. E a gente gosta de você, meu amor, mais que tudo. Naquela noite, depois que Luca dormiu, Isabela e Chica conversaram na varanda. Chica, eu estava pensando em algo. Quero criar uma fundação. Uma fundação para ajudar crianças que passaram por trauma. Crianças que foram testemunhas de violência. Crianças que perderam a voz, como o Luca. E quero que você seja a embaixadora. Quero que você conte a história de como salvou meu filho. Quero que você inspire outras pessoas a fazerem o mesmo. Chica ficou em silêncio, os olhos cheios de lágrimas. Isabela, eu não sei se consigo. Eu sou só uma faxineira. Não sei falar bem. Não sei. Isabela segurou as mãos dela. Você é muito mais que uma faxineira, Chica. Você é uma heroína. Você salvou uma vida e pode salvar muitas outras. Aceita? Chica respirou fundo. Depois assentiu. Aceito. Pela Luca e por todas as crianças que precisam de alguém como ele precisou de mim. Isabela abraçou ela. Obrigada, Chica. Obrigada por tudo. E naquele abraço, as duas entenderam. Elas não eram mais patroa e funcionária. Eram família, eram irmãs, eram aliadas, para sempre. 6 meses depois do julgamento, a Fundação Voz do Coração foi oficialmente inaugurada. O evento aconteceu num salão luxuoso no centro de São Paulo. Mais de 300 pessoas estavam presentes. Empresários, políticos, jornalistas, psicólogos, assistentes sociais. Todos queriam conhecer a fundação que havia nascido de uma história de trauma e superação.
Isabela estava no palco, de vestido azul marinho, cabelos soltos, sorrindo. Ao lado dela, Chica, também de vestido, mas com uma expressão nervosa. Era a primeira vez que Chica falava em público desde a entrevista na televisão. E havia centenas de pessoas olhando para ela. Isabela segurou a mão dela, sussurrando: "Você consegue. Eu estou aqui com você." Isabela se aproximou do microfone. "Boa noite a todos. Obrigada por estarem aqui. Hoje é um dia muito especial. Hoje estamos inaugurando a Fundação Voz do Coração. Uma fundação criada para ajudar crianças que passaram por trauma. Crianças que foram testemunhas de violência. Crianças que, como meu filho Luca, perderam a voz." Ela respirou fundo. "Há um ano, meu filho não falava. Ele havia visto algo terrível. Algo que nenhuma criança deveria ver. E eu não sabia como ajudá-lo. Tentei psicólogos, tentei especialistas. Tentei tudo, mas nada funcionava." Isabela olhou para Chica. "Até que uma mulher entrou na minha vida. Uma faxineira chamada Francisca Lima. Ela não tinha diploma, não tinha certificado. Mas tinha algo que ninguém mais tinha. Amor verdadeiro. E foi esse amor que salvou meu filho." A plateia aplaudiu. Isabela continuou: "A Fundação Voz do Coração vai oferecer apoio gratuito para crianças traumatizadas e suas famílias. Terapia, acompanhamento psicológico, grupos de apoio. E vamos treinar cuidadores como Chica. Pessoas que talvez não tenham diploma, mas que têm coração. Porque às vezes é isso que faz a diferença." Isabela se afastou do microfone e Chica se aproximou. Ela estava tremendo, mas quando olhou para a plateia e viu os rostos esperançosos, respirou fundo e começou a falar. Eu nunca imaginei que estaria aqui hoje, falando para vocês. Eu sou só uma faxineira, uma mulher simples, que trabalha duro para sustentar a família. Mas um dia eu entrei na casa de Isabela e conheci Luca, um menino de 4 anos que não falava, que não sorria, que estava preso dentro de si mesmo." Chica limpou as lágrimas. "Eu não sabia o que fazer, mas fiz o que meu coração mandou. Cantei para ele, a mesma música que minha avó cantava para mim quando eu era criança. E ele respondeu. Pela primeira vez em 8 meses, ele falou. Disse, nona, avó. E naquele momento, eu entendi. Eu entendi que amor não precisa de diploma. Amor não precisa de certificado. Amor só precisa ser verdadeiro." A plateia estava em silêncio absoluto. Muitos choravam. Chica continuou. "Se eu consegui ajudar Luca, outras pessoas também conseguem ajudar outras crianças. E é por isso que eu aceitei ser embaixadora desta fundação. Porque quero que nenhuma criança fique presa no silêncio. Quero que todas tenham uma chance de voltar a falar, de voltar a sorrir, de voltar a viver." A plateia explodiu em aplausos. Chica se afastou do microfone chorando e Isabela a abraçou. "Você foi perfeita", sussurrou. Após as falas, houve um coquetel. Várias pessoas se aproximaram de Isabela e Chica. Uma delas era a doutora Patrícia Souza, a psicóloga que havia tentado ajudar Luca meses atrás. "Senhora Rossi, senhora Francisca, parabéns pela iniciativa. Vocês estão fazendo algo incrível." Ela olhou para Chica. "E eu quero me desculpar. Quando ouvi que uma faxineira havia conseguido o que eu não consegui, fiquei com inveja, com raiva. Mas agora eu entendo. Você fez o que nenhum de nós pensou em fazer. Você amou ele de verdade." Chica segurou a mão dela. "Doutora, a senhora não precisa se desculpar. A senhora fez o que podia. Cada um tem seu papel. E o meu papel foi amar o Luca. Só isso." Doutora Patrícia sorriu. "Posso me voluntariar na fundação? Gostaria de trabalhar com vocês." Isabela assentiu. "Claro, vamos precisar de muita ajuda." Mais pessoas se aproximaram. Pais de crianças traumatizadas, professores, assistentes sociais, todos querendo saber como poderiam ajudar, como poderiam fazer a diferença. E Isabela e Chica respondiam a todos com paciência, com carinho, com esperança. No final da noite, quando todos haviam ido embora, Isabela e Chica ficaram sozinhas no salão vazio. "Conseguimos, Chica. A fundação está de pé. E vai ajudar tanta gente." Chica olhou ao redor. "Quem diria, né? Uma faxineira virando embaixadora de uma fundação. Minha mãe estaria tão orgulhosa." Isabela segurou as mãos dela. "Ela está orgulhosa. Onde quer que ela esteja, ela está olhando para você e sorrindo." Chica abraçou Isabela. "Obrigada por tudo, Isabela. Por me dar essa chance, por acreditar em mim, por me fazer sentir que eu valho alguma coisa." Isabela afastou ela, olhando nos olhos. "Você sempre valeu, Chica. Sempre.
E agora o mundo inteiro sabe disso. Quando chegaram em casa, Luca estava acordado esperando. Quando viu as duas entrando, correu até elas. Como foi? Vocês conseguiram? Isabela o pegou no colo. Conseguimos, meu amor. E tudo começou por sua causa. Porque você foi forte. Porque você não desistiu. Porque você voltou a falar. Luca abraçou as duas. Eu amo vocês. Para sempre. Isabela e Chica choraram. E a gente ama você, meu amor. Para sempre. 1 ano depois da inauguração da Fundação Voz do Coração, a vida de Isabela, Chica e Luca havia se transformado completamente. A fundação atendia mais de 200 crianças por mês. Chica dava palestras em escolas, universidades, eventos corporativos. Isabela havia voltado à presidência da construtora, mas agora com um propósito diferente. Metade dos lucros da empresa ia para a fundação. E Luca estava irreconhecível. Ele falava sem parar, ria alto, corria pelo jardim, brincava com outras crianças, ia à escola normalmente. Era um menino feliz, completamente curado do trauma que quase o destruiu. Ele ainda tinha pesadelos às vezes. Ainda acordava no meio da noite chamando por Chica, mas ela sempre estava lá, no quarto ao lado, pronta para abraçá-lo, para cantar a canção de ninar, para acalmá-lo. Numa tarde de sábado, Isabela chamou Chica para uma conversa séria. Elas estavam na sala, tomando chá. Luca estava no jardim com Dona Carmen. Chica, eu quero te pedir uma coisa. Algo muito importante. Chica olhou para ela curiosa. O quê? Isabela respirou fundo. Eu quero que você seja a madrinha oficial do Luca. Não apenas no papel, mas de verdade. Quero que você tenha direitos legais sobre ele. Quero que se algum dia eu faltar, você possa cuidar dele, legalmente. Chica ficou em silêncio por um momento. Depois, as lágrimas desceram. Isabela, você tem certeza? Eu sou só uma faxineira. Não tenho dinheiro, não tenho... Isabela segurou as mãos dela. Você tem o mais importante, amor. E Luca te ama. Ele te chama de nona, de avó. Você é família, Chica. Sempre foi. E agora eu quero oficializar isso. Chica chorou. Eu aceito. Com todo o meu coração, eu aceito. 1 semana depois, houve uma cerimônia no jardim da casa. Não era um evento grande, apenas familiares próximos e amigos íntimos. O juiz, Dr. Eduardo Tavares, o mesmo que havia julgado o caso de Giovanna, estava presente. Ele havia se tornado amigo de Isabela após o julgamento. Senhora Rossi, senhora Francisca, é uma honra estar aqui hoje, para oficializar algo que já existe há muito tempo. Amor, família, união. Ele se virou para Luca. Luca, você sabe por que estamos aqui? Luca assentiu, sorrindo. Porque a Chica vai ser minha madrinha de verdade. O juiz sorriu. Exatamente. E o que isso significa? Luca pensou por um momento. Significa que ela vai ficar comigo para sempre. Que ela é minha família. O juiz assentiu. Isso mesmo. Família não é só sangue. Família é quem cuida, quem ama, quem fica. Ele pegou os documentos. Francisca Lima, você aceita ser madrinha legal de Luca Rossi, assumindo responsabilidades de cuidado, educação e proteção? Chica, chorando, respondeu. Aceito. Com todo o meu coração, aceito. O juiz sorriu. Então, por autoridade que me é conferida pela lei, declaro Francisca Lima madrinha legal de Luca Rossi. Parabéns. Todos aplaudiram. Luca correu até Chica e a abraçou. Nona, agora você é minha nona de verdade. Chica o pegou no colo, chorando e rindo ao mesmo tempo. Sempre fui, meu amor. Sempre fui. Após a cerimônia, houve um almoço. As pessoas conversavam, riam, contavam histórias. Dr. Augusto Farias, o psicólogo que havia testemunhado a favor de Isabela, estava presente. Ele se aproximou de Chica. Senhora Francisca, posso te fazer uma pergunta? Claro, doutor. Como você sabia? Como você sabia que cantar para ele ia funcionar? Chica pensou por um momento. Eu não sabia. Eu só senti. Meu coração mandou. E eu obedeci. Dr. Augusto assentiu. Sabe, eu estudei por anos. Fiz mestrado, doutorado, cursos no exterior. Mas você me ensinou algo que nenhum livro ensinou. Que o amor cura. De verdade. Sem teoria, sem técnica. Só amor puro. Chica segurou a mão dele. Doutor, o senhor também cura. Com seu conhecimento. A gente precisa dos dois. Do amor e da ciência. Um completa o outro. Dr. Augusto sorriu. Você é sábia, Chica. Muito mais do que imagina. No final do dia, quando todos haviam ido embora, Isabela, Chica e Luca ficaram sentados no jardim, observando o pôr do sol. Luca estava no colo de Chica, quase dormindo.
Isabela olhou para eles e sentiu o coração aquecer. Aquela era sua família. Não a família que ela nasceu, mas a família que ela escolheu e que escolheu ela. Chica, Isabela falou baixinho. Sim, obrigada por tudo, por ter salvado meu filho, por ter me ensinado o que é amor de verdade, por ter se tornado minha irmã. Chica sorriu, as lágrimas descendo de novo. Eu que agradeço, Isabela, por ter me dado uma chance, por ter acreditado em mim, por ter me dado uma família. As duas ficaram em silêncio, observando o sol desaparecer no horizonte. E naquele silêncio havia paz, havia amor, havia plenitude. Luca, quase dormindo, murmurou: Nona, canta. Chica começou a cantar. A mesma canção de sempre. A canção que havia salvado aquele menino. A canção que havia unido aquela família. E enquanto ela cantava, Isabela fechou os olhos, respirou fundo e entendeu. Ela havia perdido Marco. Havia perdido a família que tinha, mas havia ganhado algo muito maior. Havia ganhado uma família construída no amor, no sacrifício, na escolha. E essa família era para sempre. Na noite do aniversário, quando as crianças já haviam ido embora, Isabela, Chica e Luca ficaram sentados na varanda, observando o céu alaranjado do pôr do sol. Mamãe, Luca falou de repente. Sim, meu amor, eu lembro do papai. Isabela sentiu o coração apertar. Era a primeira vez que Luca mencionava Marco espontaneamente. Lembra, meu amor? Do quê? Luca pensou por um momento. Lembro que ele cantava, a mesma música que a nona canta. Ele cantava para eu dormir. Isabela olhou para Chica, que estava com os olhos cheios de lágrimas. É verdade, meu amor. Seu papai cantava essa música. Era a música da avó dele, da família Rossi. E agora é a nossa música também. Luca assentiu. Eu gostava quando ele cantava, mas agora eu gosto quando a nona canta, porque ela canta com amor, igual o papai cantava. Chica puxou Luca para um abraço. Seu papai te amava muito pequeno, e onde quer que ele esteja, ele está orgulhoso de você, de como você é forte, de como você superou tudo. Luca olhou para ela com aqueles olhos grandes e inocentes. Nona, você acha que o papai sabe que você cuida de mim? Chica sorriu através das lágrimas. Eu tenho certeza que sim, meu amor. E ele está agradecido, porque ele sabe que você está feliz, que você está amado, que você está seguro. Luca abraçou ela mais forte. Eu te amo, nona. Você é a melhor avó do mundo. Chica chorou abertamente agora. Eu também te amo, meu pequeno, mais que tudo. Isabela observava a cena, o coração transbordando. Ela havia perdido tanto. Havia perdido Marco. Havia perdido a ilusão de uma família perfeita, mas havia ganhado algo muito maior. Havia ganhado uma família verdadeira. Uma família construída no amor, no sacrifício, na escolha. E essa família era eterna. Naquela noite, depois que Luca dormiu, Isabela e Chica ficaram na sala tomando chá. Chica, às vezes eu penso, se eu não tivesse contratado você naquela noite, se você não tivesse cantado para o Luca, se você não tivesse descoberto o áudio, onde a gente estaria agora? Chica pensou por um momento. Eu acho que a gente estaria perdida. Você estaria sem o Luca. Eu estaria sem propósito. E Luca estaria preso no silêncio, para sempre. Isabela assentiu. É verdade, mas você salvou a gente, Chica. Você salvou tudo. Chica balançou a cabeça. Não, Isabela, a gente se salvou. Juntas, porque família não é só uma pessoa. Família é união, é apoio, é amor. E a gente tem tudo isso. Isabela segurou a mão dela. Tem mesmo, e vamos ter para sempre. No dia seguinte, uma reportagem saiu nos principais jornais do país. Fundação Voz do Coração completa 2 anos e já atendeu mais de 1000 crianças traumatizadas. Isabela Rossi e Francisca Lima são reconhecidas com Prêmio Nacional de Impacto Social. Havia uma foto das duas no evento de premiação, abraçadas, sorrindo. E ao lado delas, Luca, segurando um cartaz que dizia: Amor não precisa de diploma. A repercussão foi imensa. Mensagens de apoio chegavam de todo o Brasil. Famílias agradecendo, crianças mandando desenhos, voluntários se oferecendo para ajudar. A Fundação Voz do Coração havia se tornado um símbolo de que o amor vence, sempre. 3 meses depois, Isabela tomou uma decisão. Ela chamou Chica para uma conversa séria. Chica, eu estive pensando, quero que você se mude oficialmente para cá. Que esse seja seu lar, não como funcionária, mas como família. Você já tem um quarto, já está presente todos os dias, mas quero oficializar.
Quero que você more aqui, com a gente, para sempre. Chica ficou em silêncio por um longo tempo. Depois falou, a voz embargada. Isabela, você tem certeza? Eu não quero invadir seu espaço. Eu não quero... Isabela segurou as mãos dela. Você não está invadindo nada. Você é família, Chica. E família mora junta. Aceita? Chica chorou. Aceito. Com todo o meu coração, aceito. E assim foi. Chica se mudou oficialmente. Seu quarto foi reformado. Ganhou quadros, plantas, fotos de família. E pela primeira vez na vida, Chica sentiu que tinha um lar. Um lar de verdade, com pessoas que a amavam. Com um propósito, com uma família. Na noite da mudança, os três estavam no sofá assistindo um filme. Luca estava no meio, com a cabeça no colo de Chica e os pés no colo de Isabela. E de repente ele falou, vocês sabem o que eu quero ser quando crescer? Isabela sorriu. O que, meu amor? Quero ajudar crianças, igual a nona ajuda. Quero que nenhuma criança fique sem falar. Quero que todas sejam felizes. Isabela e Chica se entreolharam, chorando. Você vai ser incrível, meu amor, Isabela disse. Você já é, Chica completou. E naquele momento, os três entenderam. Aquela história de dor, de trauma, de perda, havia se transformado em algo lindo. Em amor, em cura, em família. E essa família ia mudar o mundo. Uma criança de cada vez. 5 anos depois. Luca tinha 11 anos agora. 5 anos haviam se passado desde aquele aniversário de 6 anos que mudou tudo. Quase 8 anos desde a morte trágica de Marco. E tudo era diferente. A Fundação Voz do Coração havia se expandido para 10 estados brasileiros. Mais de 5.000 crianças já haviam sido atendidas. Isabela continuava na presidência da construtora Rossi, mas dedicava metade do tempo à fundação. Chica era diretora de programas e dava palestras pelo mundo inteiro. Tinha ido a Portugal, Moçambique, Angola, levando a mensagem de que amor cura. E Luca era um menino feliz, inteligente, cheio de vida. E nunca mais parou de falar. Ele estava na 6ª série agora. Tirava notas excelentes, tinha muitos amigos, jogava futebol nas tardes de sábado e todo domingo ajudava Chica na fundação. Ele brincava com as crianças traumatizadas, contava sua história, dizia para elas que tudo ia ficar bem, porque ele era a prova viva de que era possível superar. Numa manhã de domingo, os três tomavam café juntos na varanda. Isabela lia o jornal. A manchete dizia: Giovanna Rossi completa 7 anos de prisão. Ainda faltam 5 para cumprir a pena de 12 anos. Isabela mostrou a Luca. Viu, meu amor? A tia Gil está pagando pelo que fez. Luca olhou para a foto de Giovanna no jornal. Ela estava mais velha, mais cansada. Mamãe, você acha que ela se arrependeu? Isabela pensou por um momento. Eu acho que sim. No julgamento ela chorou. Ela confessou tudo, mas o arrependimento não apaga o que ela fez. Não traz o papai de volta. Não apaga o trauma que você passou. Luca assentiu. Eu sei. Mas eu aprendi uma coisa, que a gente pode escolher. A tia Gil escolheu a raiva, o desespero, a violência. Mas a gente escolheu o amor. E o amor venceu. Isabela e Chica se entreolharam, os olhos cheios de lágrimas. Aquele menino de 11 anos tinha mais sabedoria que muitos adultos. Você está certo, meu amor, Isabela disse. O amor sempre vence. Chica abraçou Luca. E você é a maior prova disso, pequeno. Naquela tarde, houve um evento na Fundação Voz do Coração. Era o lançamento de um livro contando a história de Isabela, Chica e Luca. O título era Família é quem o coração escolhe. O livro já havia vendido milhares de cópias na pré-venda, e toda a renda seria revertida para a fundação. No lançamento, Luca subiu ao palco. Ele não tinha mais medo de falar em público. Oi, pessoal, meu nome é Luca, e essa é minha história. Há 8 anos meu pai morreu, e eu parei de falar. Por 8 meses, eu fiquei preso no silêncio, com medo, com culpa, com dor. Mas então, uma mulher entrou na minha vida, uma faxineira chamada Chica, e ela me salvou. Não com diplomas, não com certificados, mas com amor. E hoje eu quero dizer para todas as crianças que estão sofrendo, vocês não estão sozinhas. Tem gente que se importa, tem gente que vai lutar por vocês, e tem gente que vai amar vocês, de verdade. A plateia explodiu em aplausos. Chica estava chorando no primeiro fila, Isabela também. E Luca, com 11 anos, olhava para elas e sorria, porque ele sabia.
Ele sabia que família não era sangue, família era escolha, família era amor. E ele tinha as duas melhores mães do mundo, uma que o gerou, outra que o salvou, e as duas que o amavam incondicionalmente. Ao final do evento, os três voltaram para casa. Sentaram na varanda no mesmo lugar de sempre, e Chica começou a cantar a mesma canção de sempre, a canção que havia salvado tudo. E enquanto ela cantava, Isabela e Luca fecharam os olhos, respiraram fundo e entenderam. Eles haviam vencido, não apenas a batalha legal, mas a batalha pela vida, pela cura, pelo amor. E essa vitória era eterna. Giovana teve o que mereceu? Você acredita que amor cura mesmo sem diploma? Comente aqui embaixo, curta este vídeo e se inscreva no canal para mais histórias que tocam o coração. Até a próxima.